Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, com as nossas mensagens do Evangelho diário. Estamos iniciando nesta segunda-feira a 13ª semana do tempo comum. Iniciamos nesta segunda-feira também um novo mês, mês de julho. A gente pode dizer assim como esse tempo corre, né? Há poucos dias começávamos o ano novo, 2024. Há poucos dias celebrávamos no santuário a festa de Santo Antônio. E agora iniciamos esse novo mês, mês de julho. Portanto, colocamos esse nosso mês novo que iniciamos nas mãos de Deus, aos cuidados de nosso querido Santo Antônio, para que Ele nos inspire nesse caminho deste mês boas ações. Para que tudo isso se realize, nós vamos hoje, então, dia 1º de julho, rezar, vamos refletir com o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 18 até 22. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. E então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Veja, caros irmãos e irmãs, esse trecho, a forma como Jesus responde, ele não está sendo deselegante, não está sendo indiferente pelas situações, porque passa cada um dos que se aproximou de Jesus pedindo para o seguir. Veja, os doutores da lei, eles faziam parte da elite religiosa e política. Jesus, ele é um pregador itinerante e ele vive como que numa pobreza absoluta. Ele responde: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, ou seja, ele não tem um lugar. Jesus, ele não tem a segurança. A sua única segurança é Deus. A gente pode se perguntar, será que estaria o doutor da lei disposto a uma mudança tão radical, a viver numa pobreza absoluta, num desprendimento total, colocando toda a sua vida, toda a sua segurança nas mãos de Deus? Jesus leva ele a refletir melhor sobre sua escolha. O segundo o homem, a segunda pessoa, no início do seu seguimento a Jesus, pede um pouquinho mais de tempo para que ele ainda volte para casa e possa enterrar seu pai. É bom a gente pensar sobre isso, né? Eu comentava no início que Jesus não está sendo deselegante, frio, com o sentimento, a situação por que passa a pessoa. Embora sepultar os mortos, isso é um dever sagrado, todos nós sabemos da importância. Quando alguns dos nossos familiares eles vêm a falecer, como é importante estarmos juntos, sepultar, rezar, juntos, como família, como os convidados, enfim, é um dever sagrado. Mas Jesus supõe que a família, ela vai se encarregar dessa obra de misericórdia. O que Jesus quer dizer? Que do discípulo, de cada um de nós, Jesus ele exige decisão sem hesitações. Por isso ele traz esse exemplo. Por quê? Porque quem se dispõe a seguir o Cristo, ele tem que estar sempre disposto a uma vida nova, a se entregar por completo ao serviço do reino de Deus. Por que eu digo isso? Porque o chamado de Jesus, ele não está no futuro, mas sim está no presente. O tempo é hoje, a hora é agora. Então a gente não pode prorrogar, pedir tempo, adiar. Então quem realmente quer seguir Jesus, ele tem que abandonar
renunciar tudo, confiando-se somente nas mãos providentes de Deus. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Na terça-feira, caros irmãos e irmãs, dia 2 de julho, a gente reza, a gente medita com o evangelista Mateus, o capítulo 8, versículos de 23 até 27. Jesus ele entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? De modo assim bastante estilizado, o evangelista Mateus ele refere o episódio da tempestade acalmada. O propósito, obviamente, do evangelista Mateus não é tratar o acontecimento em si, mas indicar o seu significado. A gente poderia dizer assim que a igreja é uma barca em tormenta, onde está Jesus e os discípulos. Esse pequenino evangelho, esses poucos versículos, eles têm uma simbologia muito profunda. O entrar na barca, a tempestade, o dormir de Jesus, o medo, a fraqueza da fé. Tudo isso são elementos de que quando a gente entra na barca e a barca se coloca em movimento, a gente vai se dirigir para um outro lugar. E esse outro lugar, na Sagrada Escritura, sempre indica um lugar desconhecido. E é muito normal, a gente pode pensar nos nossos gestos, nos nossos atos. Quando a gente vai para algum lugar desconhecido, não é verdade que isso provoca em nós um pouco de ansiedade? Porque a gente não sabe como que nós vamos ser acolhidos, como que nós vamos chegar, o que poderemos enfrentar por esse caminho desconhecido, que é diferente de onde a gente está, quem sabe, numa margem de segurança. Então, esse é o sentido. A barca é figura dessa comunidade dos discípulos que é ameaçada pelo mundo, pelos contravalores, mas ao mesmo tempo ela é confortada pela presença de Jesus. E a igreja, em todos os tempos e lugares, ela tem sido vítima de muitas incompreensões e violências, de intolerância. E as primeiras comunidades cristãs, elas foram vítimas de cruéis ataques dos adversários. Quando a gente lê a história do cristianismo primitivo, nós vamos ver tantos mártires. Muitos cristãos e cristãs sofreram martírio por causa de sua fidelidade a Jesus Cristo. E o Evangelho ele diz assim que no meio da agitação das ondas, Jesus dormia. Ele quer Jesus, o que mostrar com isso? Jesus quer mostrar que está em total harmonia com a natureza, ou talvez ele queira levar os discípulos a confiar inteiramente no poder de Deus. De qualquer forma, seja o que for, Jesus está dizendo para a gente mais uma vez: não tenham medo do desconhecido, avancem, eu estou junto, sou eu. Ou então, em outras palavras, por que vocês duvidam? Vocês não acreditam que mesmo diante das dificuldades, diante das turbulências, ou então, quem sabe, diante das dúvidas de fé que nós venhamos a ter, Ele está conosco, Ele não nos abandona. O grande desafio para nós é que muitas vezes a nossa fé ela é pequena. E a fé miúda dos discípulos e também a nossa, ela precisa crescer. E a gente sabe, pela nossa experiência, a minha, a sua, que nós nem sempre correspondemos com fé
e confiança necessárias a Deus e ao próprio Jesus. Muitas vezes nós vacilamos, somos fracos. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 3 de julho, celebramos na igreja a festa de São Tomé Apóstolo. Para isso, a gente então sai do Evangelho cotidiano de Mateus e a gente tem um Evangelho especial que é de João, capítulo 20, versículos de 24 até 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. E estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe minhas mãos. Estende tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse: acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Caros irmãos e irmãs, no dia que celebramos o apóstolo São Tomé, nesse episódio, nesse trecho do evangelista João, esse trecho narrado, Tomé não certamente é um modelo para nós. Eu explico daqui a pouco. Jesus diz isso de uma forma muito clara para ele. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Mas a incredulidade de Tomé, ela é muito útil para cada um de nós. Muito útil. Percebamos que o que mais impressiona é que Tomé, ele acompanhara Jesus, como os outros discípulos. Ele conhecia bem o seu rosto, as suas palavras. Mas agora, veja, que coisa, para acreditar, quer ver os sinais da paixão. Se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo nesse sinal dos pregos e a mão no seu peito, eu não vou acreditar. Mas exatamente nisso, Tomé, ele se torna um modelo para a gente. Por quê? Porque ele sabe discernir o que caracteriza Jesus. Depois da paixão, Jesus, ele sempre é caracterizado pelas suas chagas. E esses sinais do seu amor, eles são suficientes para o reconhecermos. Ou seja, nós sempre vamos reconhecer a presença do ressuscitado onde reina o amor, onde reina a solidariedade, onde reina o cuidado, onde reina a fraternidade, o entendimento. Esses são os sinais do ressuscitado, onde que nós vamos o reconhecer. O Tomé, ele ficou conhecido, todos nós aprendemos isso na catequese, como símbolo da incredulidade. O Tomé, ele exigiu provas para crer que Jesus tinha ressuscitado. E depois, diante da evidência, ele expressou a sua comovida profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. Após Pentecostes, segundo um dos historiadores da igreja, o bispo Eusébio de Cesareia, o Tomé, ele foi um evangelizador lá na Pérsia e na Índia, onde que também ele depois sofreu o martírio. Para nós, Tomé é importante, por quê?
porque nós também muitas vezes nós somos incrédulos, não é assim? Nós temos dificuldades de crer, nós temos muitas vezes dificuldade de fazermos a nossa profissão de fé, né? De a gente dizer meu Senhor e meu Deus. Nós temos dificuldades muitas vezes de perceber ao nosso redor a presença do Senhor ressuscitado. Ora, para nós, a gente tem que tomá-lo como exemplo para que também nós possamos revigorar nossa fé sempre mais em Jesus Cristo. Eu concluo a meditação então desta primeira parte desta 13ª semana do Tempo Comum. A gente se encontra novamente na quinta-feira neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês, suas famílias, um bom início de semana, colocando essa semana nas mãos de Deus, aos cuidados de nosso querido Santo Antônio. Paz e bem para vocês.